Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O valentão zombou do bad boy, mas 10 segundos depois, ele estava implorando por ajuda. Uma história americana inspirada em histórias de bullying, redenção e coragem interior. Tem escola secundária Jefferson, nos subúrbios ao sul de Chicago. Os corredores não eram apenas locais de passagem. Eles eram campos de caça todos os dias, entre os armários de metal amassados e os cartazes escolares amarelados. Uma dança silenciosa de poder, medo e dominação acontecia. E neste ecossistema implacável, Chase Donovan reinou supremo. Capitão indiscutível do time de futebol, 1,90 m de músculos definidos na academia. Com seus cabelos loiros despenteados e queixo quadrado de filme de Hollywood, Chase era o que muitos professores chamavam com admiração de um líder nato. Mas os alunos sabiam que ele é verdadeira natureza. Chase não era apenas popular, ele era intocável. E ele sabia disso. Ele não precisava levantar o punho para se machucar. Um comentário áspero sobre sua aparência. Uma piada humilhante no meio da aula. Uma mensagem falsa enviada do seu celular roubado. Um simples olhar foi suficiente para destruir a autoestima de um adolescente já frágil. E quando ele atacava, porque isso acontecia às vezes, ele o fazia em pontos cegos, entre duas câmeras ou nos vestiários, onde as paredes não tinham ouvidos. Ele aperfeiçoou a arte de fazer mal sem sujar as mãos. Os professores? Alguns desviavam o olhar, com medo de perder o controle na academia. Outros, seduzidos por seu carisma e conquistas atléticas, preferiam acreditar nas aparências. Os estudantes? Alguns riam de suas piadas, na esperança de serem poupados. Outros olhavam para baixo, rezando para não se tornarem seu alvo. A grande maioria vivia em uma forma de silêncio cúmplice, medo no estômago, um nó na garganta. Era uma lei não escrita, esculpida nas paredes. Nunca desafia Chase Donovan. Mas neste reino de olhares furtivos e sorrisos forçados, um aluno passou despercebido. Logan Carter. Sentado sozinho no fundo da sala, ainda vestindo um moletom grande e jeans desbotado, Logan mal falava com ninguém. Cabelo castanho desgrenhado, óculos redondos, levemente listrados, uma mochila sempre muito pesada nas costas, ele parecia flutuar na escola como um fantasma silencioso. Ele tinha uma rotina: chegar cedo, sentar perto da janela, desenhar ou ler em silêncio. Nada de celular caro, nada de amigos barulhentos, nada de interações desnecessárias. Alguns o ignoravam. Outros sussurravam que ele era estranho, vivia em seu próprio mundo, ou até mesmo um pouco assustador. Mas ninguém se importava. Ele não era nem uma ameaça nem uma presa interessante. E ainda assim, ele carregava dentro de si uma força que ninguém suspeitava. Todas as manhãs às 5:30 em ponto, Logan deixou seu quarto no pequeno apartamento que dividia com seu avô Samuel Carter, um ex-soldado das Forças Especiais. Nada de TikTok, nada de música nos ouvidos. Apenas silêncio. É a disciplina de um ritual transmitido desde a infância. Numa garagem transformada em dojo, iluminada por uma única lâmpada, Logan treinava. Repetia incansavelmente os mesmos movimentos, as mesmas técnicas. Jiu-jitsu para flexibilidade. Krav Maga para capacidade de resposta. Taekwondo para equilíbrio. E meditação sempre para a mente. Ele não treinou para machucar. Seu avô lhe ensinou isso desde o primeiro dia. Lutar é o que você faz quando perde. Um verdadeiro guerreiro não precisa de violência. Ele se controla, observa, persevera, até o inimigo se exaurir. E Logan tinha suportou. Durante anos ele suportou a zombaria, a agressão mesquinha, os comentários sussurrados nos corredores. Sabia como se esquivar sem responder. Sabia como respirar fundo quando a humilhação queimava em sua garganta. Ele sabia permanecer invisível. Mas naquela manhã, algo havia mudado. No dia anterior, seu avô olhou-o diretamente nos olhos durante o treinamento e disse em voz lenta: "Você pode evitar isso a vida toda, Logan. Mas um dia chegará a hora em que você terá que ficar em pé ereto, não por você, mas pelo que você representa." Logan assentiu. Ele não respondeu. Mas ao se deitar naquela noite, sentiu uma pontada no estômago. Como uma tempestade acordando. E naquela manhã, nos corredores da Jefferson High, como Chase Donovan estava caminhando em sua direção, com aquele sorriso cruel nos lábios, Logan sabia. A hora havia chegado. E terça-feira de manhã, cinza e quente como tantas outras, o refeitório da Jefferson High estava fervilhando de atividade. As bandejas batiam, as vozes se misturavam e as discussões giravam em torno das banalidades da noite anterior.
O jogo de sexta-feira, as fofocas de corredor, os professores excessivamente rigorosos. O ruído de fundo era constante, barulhento, quase sufocante. Logan Carter, ele estava em seu lugar de sempre. Atrás, contra a parede, mesa N graus 23, logo abaixo do grande relógio que emitia um ruído regular e hipnótico. Tique, tac, tique, tac. Como todos os dias, ele sentou-se sozinho, um sanduíche com manteiga embrulhada em papel manteiga, uma maçã verde e seu caderno Moleskine abriu-se diante dele. Ele desenhou uma cena de floresta sem pensar. Era um daqueles lugares que ele gostava de imaginar, distante, calmo, puro. Ele estava afundando no silêncio de sua mente, quando o mombre maciço veio escurecer sua mesa. E tudo congelou. Chase Donovan, parado na frente dele, ladeado por seus dois companheiros Kyle, com sua risada estúpida, e Trevor, com seu olhar vazio, ele exibiu seu sorriso favorito. A do predador que farejou uma presa fácil. Ora, olha quem está aqui. O pequeno monge zen no seu canto. Logan olhou para cima sem brusquidão. Seu olhar era calmo, profundo. Em sondável ponto ele não se moveu. Mas Chase se moveu. Um golpe forte. Brutal. A bandeja de Logan foi derrubada. A maçã rolou para o chão. O sanduíche foi amassado. Suco manchou seu caderno. E risada gorda irrompeu na multidão que já observava a cena de longe. Ops! O pequeno artista deixou cair o lanche. Trevor caiu na gargalhada. Kyle deu um tapa na coxa. Outros alunos ao redor riram por reflexo de pânico, de covardia. Mas Logan não diz nada. Ele se abaixou lentamente para pegar seu caderno, o papel manchado, mas intacto. Você vai chorar agora? Vai ligar para sua mãe? Insistiu Chase, aproximando-se. O riso redobrou. Mas naquele dia, algo havia mudado. Logan levantou a cabeça lentamente. Seu olhar não era vazio. Ele não estava assustado. Ele não se sentia humilhado. Ele era firme, silencioso, inteiro. Aparência de um homem, não de um adolescente. Um olhar que Chase não entendeu. Chase, me deixe em paz. Não quero problemas. A voz de Logan era calma, baixa, clara. Não havia vacilado. Mas para os ouvidos de Chase era uma provocação. Porque na cabeça dele qualquer palavra sem medo igual afronta. Tarde demais para isso, viado. E de repente, tudo acelerou. Ele o empurrou. Uma vez. Logan deu um passo para trás. Ele o empurrou novamente. Com mais força. Logan vacila, mas continua firme. Chase cerrou os punhos. Ele levantou o braço para atacar. E então, 10 segundos. Foi só isso que precisou. Logan mal se endireitou, girou sobre a perna de trás e agarrou o pulso de Chase com uma precisão cirúrgica. E com um movimento fluido, virou-o com uma chave circular. Chase, surpreso e desequilibrado, caiu para frente. Estrondo. Ele caiu no chão, de costas, como um saco de areia. Seus companheiros nem tiveram tempo de reagir. O refeitório inteiro congelou. Um silêncio mortal. Então, surgiram os celulares. Lentos, mecânicos como testemunhas silenciosas. As câmeras estavam filmando. Chase rosnou. Furioso. Vermelho de raiva, de humilhação. Ele se levantou de um salto. A você meio que. Ele deu um soco. Loganelli desvia com um passo simples. 1 segundo. Logan agachou-se e levantou-se do outro lado. Um terceiro. Logan levantou o braço, virou o punho e fez uma rotação interna ao corpo de Chase e seguiu o exemplo. Então, sem violência, sem uma palavra, Logan deu um passo à frente, colocou simplesmente a mão dele no ombro de Chase e pressionado. Chase caiu de joelhos. Logan não gritou. Ele não triunfou. Ele segurou Chase em uma posição de controle perfeita, aquele para quem ensinamos neutralizar sem causar danos. Ele não tremia. Sua respiração estava calma. Seu rosto em paz. Ele poderia ter esmagado tudo, mas ele não o fez. Chega, Chase. Você não vai brigar comigo. Sua voz cortou o silêncio como um raio de luz através de uma janela suja. Chase, ofegante, humilhado, com o rosto vermelho e trêmulo, tentou recuperar a dignidade. Mas não tinha mais armas. Não tinha mais risos. Não tinha mais plateia. Nada. Me solta, por favor, me desculpe. E em seus olhos não havia nada além de medo nu. Os vídeos circularam em velocidade vertiginosa. Antes mesmo de o sinal do fim do dia tocar, os alunos da Jefferson High tinham apenas o mesmo tópico de conversa. Logan Carter colocou Chase Donovan de joelhos, sem dar um único soco. Nas horas seguintes, a cena estava em todos os lugares, no Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit. Replies em câmera lenta, montagens com músicas épicas, comentários acalorados. Alguns estudantes que até então estavam em silêncio publicaram depoimentos.
Vi Chase jogar um aluno em um armário ano passado. Ele nunca foi punido. Logan o colocou em seu devido lugar sem ódio. Ele é meu herói. Esse cara fez em 10 segundos o que a administração nunca ousou fazer. Mas não era a força que fascinava as pessoas. O que chocado, impressionado, chateado, era a maestria absoluta de Logan. Sua falta de raiva. Sua calma. Seu olhar quase empático, mesmo que ele pudesse ter esmagado aquele que o humilhou durante anos. Na manhã seguinte, Logan foi chamado à sala do diretor, Sr. Reynolds. Ele foi para lá sem pressa, com a mesma atitude humilde e discreta de sempre. Quando ele entrou, o diretor o esperava, acompanhado pelo orientador escolar e outros 2 professores. Houve um longo silêncio. O Sr. Reynolds olhou para ele, de braços cruzados. Logan, você sabe por que está aqui. O jovem assentiu em concordância. O diretor suspirou e apertou um botão no controle remoto. Um vídeo apareceu na tela na parede. Aquele que todos tinham visto. Aquele em que Logan segurou Chase com a gentileza de um monge e a precisão de um cirurgião. Eles assistiram à sequência em silêncio. Então o Sr. Reynolds se virou para ele. Você desarmou um aluno violento, sem machucá-lo. Isso não é violência. Isso é sabedoria. Ele fez uma pausa e então acrescentou. Você poderia tê-lo humilhado. Não o fez. Você poderia ter batido nele. Você o dominou. A Jefferson High precisa de garotos como você. O conselheiro assentiu. É por isso que gostaríamos de lhe oferecer algo. O que foi oferecido a Logan não foi uma recompensa. Não foi uma medalha ou um troféu. Foi uma responsabilidade. Foi-lhe pedido que criasse uma oficina de autodefesa e gestão de conflitos, aberto a todos os alunos. Um espaço onde os jovens pudessem aprender não só a defender-se fisicamente, mas também a reconstruir-se mentalmente, tem recuperar o controle de sua própria dignidade. Logan pensou. Por um longo tempo. Então, calmamente disse. Estou disposto a fazer isso. Mas com uma condição. Qual? Perguntou o diretor. Quero que todos possam vir. Até o Chase. O silêncio foi longo. O orientador escolar franziu a testa. Mas o Sr. Reynolds sorriu lentamente. Tudo bem. Nos dias seguintes, Chase não reapareceu. Ele tinha desaparecido. Alguns diziam que ele estava doente. Outros sussurravam que ele havia se trancado em casa. Os boatos corriam soltados. Mas a verdade era mais simples. Ele estava envergonhado. Envergonhado do que tinha feito. Envergonhado do que tinha se tornado. E acima de tudo, pela primeira vez na sua vida, ele estava com medo. Não tinha medo de outro garoto. Mas tinha medo do que esse medo revelava nele. Durante uma semana ele não saiu de casa. Ele leu os comentários abaixo dos vídeos. Viu as provocações. As edições. As hashtags. Hashtag Justiça para o Silêncio. Hashtag Logan Lemaitre. Hashtag Chaziagenous. Para o menino que construiu toda a sua reputação com base no controle, foi uma queda vertiginosa. Quando Chase voltou uma semana depois, ele estava irreconhecível. Seu andar não era mais arrogante. Seus olhos evitavam olhares fixos. Ele não estava mais usando a jaqueta do time de futebol. E ele não riu mais. Chega de piadas. Chega de provocações. Apenas um silêncio pesado e desconfortável. Os alunos olhavam para ele com espanto, alguns com desprezo, outros com pena. Mas ele não disse nada. O finalmente suportou o peso de suas ações. 3 semanas depois, no ginásio transformado em dojo da escola, Logan liderou o workshop que lhe foi atribuído. Eram uns 15, jovens discretos, vítimas de assédio, alguns curiosos, mas também 2 ex-torturadores que vieram entender. O chão estava coberto por um carpete cinza. O silêncio era respeitado. A voz calma de Logan guiava os movimentos, as posturas e a respiração. E uma tarde, quando o sol poente banhou o quarto com uma luz dourada, Chase apareceu. Ele ficou parado na entrada. Ninguém o havia convidado. Ninguém esperava vê-lo ali. Mas Logan apenas olhou para ele e assentiu. Durante 3 sessões Chase chegou. Ele não falou. Ele não se moveu. Ficou sentado num canto, observando em silêncio. Então, um dia depois da sessão, enquanto todos estavam guardando os tapetes, ele se aproximou discretamente de Logan. Os olhos dela estavam molhados. Sua voz estava tremendo. E por que você não me bateu? Você poderia ter me humilhado, como eu fiz com você. Logan parou, gentilmente colocou no chão o tapete que estava carregando e olhou para ele. Porque eu não queria me tornar como você. Não havia ódio, nem sarcasmo, nem reprovação em sua voz. Apenas a verdade. Seguiu-se um longo silêncio. Chase abaixou a cabeça. Então, com uma voz quase inaudível, ele respondeu. Eu nem sei mais por que comecei a ficar assim. Talvez eu só quisesse que alguém me impedisse. E em seus olhos não havia mais medo.
nem raiva. Houve um menino perdido, que pela primeira vez encontrou um muro que não conseguia atravessar, a da dignidade. As semanas passaram, lentamente mas com segurança. A oficina que Logan havia criado, modesta no início, rapidamente se tornou um santuário para muitos. Para aqueles que sofreram em silêncio por tanto tempo, esse foi um primeiro vislumbre de esperança. Para os solitários que não sabiam como criar um lugar para si mesmos, este era um lugar onde sua voz importava. E mais surpreendentemente para alguns antigos carrascos, foi uma oportunidade inesperada de questionar suas escolhas, para abrir os olhos para a dor que haviam infligido. Logan, com sua infinita paciência, calma e sabedoria, guiou esses jovens passo a passo. Ele os ensinou a respirar, a se defender, mas acima de tudo a ouvir o próprio coração, para encontrar aquela força que não se mede em músculos, mas em dignidade. Chase Donovan não era o mesmo. Ele não se transformou da noite para o dia. Não se tornou um exemplo perfeito. Às vezes velhos hábitos ressurgiam, uma palavra fora do lugar, um reflexo de arrogância. Mas ele havia mudado. Ele tinha aprendido a ouça a si mesmo, reconhecer as próprias falhas, aceitar os próprios erros. Os olhares que ele encontrava nos corredores não eram mais desafios, mas pontes. Na oficina, ele falou às vezes hesitantemente, mas sempre sinceramente. Ele ajudou outros a não repetir seus erros. Ele se tornou um pilar frágil, um jovem em reconstrução. Então chegou o dia em que a escola realizou sua reunião geral anual. O ginásio lotado estava banhado por uma forte luz fluorescente. Pais, professores e alunos aguardavam. No microfone, Logan foi convidado a falar. Mas naquele dia, não foi ele quem falou primeiro. Chase subiu ao palco. O silêncio caiu. Seus olhares se encontraram, curiosos, incrédulos. Chase respirou fundo, procurou as palavras e então disse com a voz clara, mas trêmula de emoção. Coragem, não é ser forte. Trata-se de reconhecer quando você foi fraco. É sobre ter coragem de mudar, mesmo quando ninguém está olhando. Um murmúrio percorreu a multidão. Então ele acrescentou com os olhos brilhando. Eu era o tirano. Eu machuquei pessoas. Mas hoje, quero me redimir, porque sei que ninguém merece ter medo. Uma onda de aplausos irrompeu. Chase abaixou a cabeça, comovido, mas em paz. Logan Carter nunca se tornou uma estrela do futebol. Nunca chegou às manchetes. Ele também não seguiu carreira em artes marciais. Mas nos corredores da Jefferson High, seu nome agora era sinônimo de poder silencioso. Este menino quieto que nunca levantava a voz tornou-se uma lenda viva. A lenda de uma vitória sem violência, de uma força interior que ninguém poderia tirar dele. Sua história era sussurrada nas salas de aula. Ela inspirou os novos alunos. Ela transformou vidas. Logan provou que o verdadeiro poder não é medido pelos golpes desferidos, mas pela paz conquistada. E acima de tudo, ele mostrou que às vezes a paz é mais forte que o medo.